Olá, alunos, tudo bem? Vamos nessa unidade 2 estudar o regime de juros simples e os descontos, né, o desconto simples, ok? Inicialmente vamos estudar juros simples e após estudarmos juros simples a gente vê como funciona o regime de desconto simples. Regime de capitalização simples. A gente já falou um pouco sobre esse regime e vamos detalhar mais ele nessa unidade. A característica mais importante dele é que a taxa de juros incide somente em cima do valor original. Ou seja, não ocorre o reinvestimento dos juros, como nós falamos anteriormente. Os juros, então, são acumulados sem remuneração até o final, quando são adicionados ao capital inicial. Esse tipo de regime de juros ele tem pouca aplicação prática, mas serve como uma introdução para a gente aqui da disciplina aos regimes de capitalização. A gente vai aprender a manipular as fórmulas e entender as convenções utilizadas. O regime de capitalização simples comporta-se como se fosse uma PA, uma progressão aritmética, crescendo os juros de forma linear ao longo do tempo. Nesse critério, os juros somente incidem sobre o capital inicial da operação, aplicação ou empréstimo, não se registrando os juros sobre o saldo dos juros acumulados. Essa é uma definição que de Asaf Neto, também um autor da área de métodos quantitativos financeiros ou matemática financeira. É basicamente o que a gente falou anteriormente. Aqui um exemplo para a gente visualizar exatamente o efeito desses juros simples. Digamos que a gente tenha um valor de R$ 100 a ser aplicado durante 2 períodos a uma taxa de 5% ao mês. Então, R$ 100 é o saldo do início do mês, 5% de juros durante o primeiro mês, que vai dar 5% de 100, dá 5. 5 vezes 100 dividido por 100 dá 5. Ao final do primeiro mês, quanto é que eu tenho? 105. Para o segundo período, a gente inicia com um saldo de 105 e ocorre novamente aí uma aplicação da taxa de juros simples. 5% incidente sobre o quê? Sobre 105? Não, não é regime de juros compostos, é regime de juros simples, então incide sobre o valor original, que é 100. Então 5% de 100 novamente, 5. Ao final do segundo período a gente vai ter 110. Então, aplicados durante 2 períodos a juros simples, a gente vai ter uma remuneração de R$ 10 de juros e vamos ter o saldo ao final de 110. As fórmulas de juros simples. Vamos inicialmente ver as convenções, a nomenclatura que a gente vai utilizar aqui para o juros simples. PV. O que é que vem a ser o PV? É o valor presente aqui para a gente. PV vem aqui do inglês, presente valor, valor presente. É o valor da aplicação do empréstimo ou mesmo de uma série de valores no momento zero, na data em que se encontra aquele capital. Se for uma aplicação, por exemplo, é o valor da aplicação. Se for uma dívida, é o valor da dívida original da dívida. O valor futuro é o valor da aplicação do empréstimo ou mesmo de uma série de valores no momento futuro. Por exemplo, daqui a 2 meses. Futuro, valor futuro. N é o número de períodos que vai ocorrer aquela aplicação ou aquela dívida. E I é a taxa de juros, que para essa unidade será uma taxa simples. Nós vamos usar aqui a fórmula de juros simples. J é o valor total dos juros. Vamos ver aqui agora então as fórmulas. Fórmulas de juros simples. O valor dos juros é o valor futuro menos o valor presente. Eu apliquei 1.000 e resgatei 1.500. Então quanto é que vai ser de juros? 1.500 menos 1.500. O valor dos juros para juros simples vai ser igual a PV, valor presente, vezes a taxa, vezes o número de períodos. Lembrando que a taxa e o número de períodos tem que estar na mesma unidade de tempo. Se a taxa estiver em mês, o número de períodos tem que estar em mês. Se a taxa estiver ao ano,
O número de períodos tem que estar ao ano. Se ela tiver diferente, eu tenho que ajustar o N para a unidade de medida da taxa. Por exemplo, se for a taxa de 3% ao mês e eu tiver um ano, o N não pode ser 1, vai ser 12, porque tem 12 meses no ano. A gente vai ver aqui com exemplos. O valor futuro é igual ao valor presente mais o valor presente vezes I vezes N. Isso aqui na realidade são os juros, é o valor presente mais os juros. Eu posso pegar e rearranjar essa fórmula para encontrar de maneira direta, né, colocando em evidência o PV. Então, FV vai ser igual a PV vezes a parênteses, resolvo primeiro o que está dentro, 1 mais a taxa vezes N. Então, são essas as fórmulas que nós vamos usar para a resolução dos nossos exercícios. Vamos resolver aqui um exercício, mais de um exercício, para a gente aplicar exatamente essas fórmulas aos exemplos de juros simples, que vão ser semelhantes ao que vocês vão resolver aí no ambiente virtual. Considere que o investidor aplicou a quantia de R$ 200 por um prazo de 4 meses, a taxa de 5% ao mês no juros simples. Determinar o saldo final desse investimento e o valor dos juros. Vamos ver o que a gente tem já. A gente tem o valor presente, que é o valor aplicado, 200. O número de períodos, que é 4 meses. E a taxa, 5%. 5 dividido por 100, 0,05. Queremos encontrar o valor futuro, né? Determinar o saldo final, o valor futuro e os juros, J. Vamos aqui resolver. Então é o que a gente tem. Fórmula de juros simples para encontrar valor futuro. FV é igual a PV1 mais I vezes N. PV é quanto? 200. A taxa é quanto? 0,05. N é quanto? 4. 0,05 vezes 4. 0,05 vezes 4 dá 0,2 ou 0,20. Então, 1 mais 0,20. 1 mais 0,20 mais 1, 1,20, 1,20. 200 vezes 1,20 vezes 200, 1,20 vezes 200, 240. Então, o valor futuro já encontrou. Então, se eu aplicar R$ 200 durante 4 meses a uma taxa de 5% ao mês, no regime de juros simples, eu vou ter quanto depois desses 4 meses? R$ 240. O valor dos juros. Juros é igual a FV menos PV, 240 menos 200, que dá 40, e aí a gente já resolve o exercício, as questões pedidas pelo exercício. Vamos ver aqui esse outro exemplo, também de juros simples. Capital de 800, foi aplicado a 3% ao mês e produziu R$ 60 de juros. Quanto tempo essa aplicação ocorreu se foi regime de juros simples? O que é que nós temos? Capital aplicado, PV 800, N, número de períodos, que é o que a gente quer encontrar. Nós não sabemos. A taxa, 3% ao mês, 3 dividido por 100, 0,03. E o valor futuro, nós não sabemos o valor futuro. Sabemos apenas os juros, que os juros foram de R$ 60. Vamos lá. Juros, R$ 60. Juros, a gente tem que os juros é igual ao valor futuro menos o valor presente. Se eu rearranjar essa fórmula de juros aqui, olha, eu colocando o FV, o PV que está negativo para cá, a gente vai encontrar que o valor futuro vai ser igual ao valor presente, que passou para lá positivo, mais o valor dos juros. Então, o valor futuro é igual a 800, que é o valor presente, mais 60. Então, o valor futuro é 860. Então, eu apliquei 800 durante N meses, que a gente vai encontrar, e resgatei quanto?
860. Vamos encontrar então agora o N. Então eu já sei que eu apliquei 800, resgatei 860, o valor do juro foi 60, 860 menos 800, e a taxa é 3, queremos encontrar o N. Ora, FV é igual a PV 1 mais I vezes N. Substituindo, temos FV igual a 860, que foi o que nós calculamos, PV 800, I 0,03, N é o que eu quero encontrar. Esse 800 está sendo multiplicado por esse parênteses. A gente passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então vai ser 860 dividido por 800. É igual a 1 mais 0,03 vezes N. 860 dividido por 800. Deixa eu apagar aqui. 860 dividido por 800 vai dar 1,075, que foi o que eu coloquei aqui. É igual a 1 mais 0,03N. Posso tirar o parênteses agora. Esse 1 que está desse lado da igualdade passando para o outro lado, ele vai passar negativo. Então vai ser 1,075 menos 1 é igual a 0,03N. 1,075 menos 1 vai dar 0,075. Então 0,075 igual a 0,03 vezes N. Esse 0,03 está multiplicando, passando para o outro lado da igualdade, vai passar dividindo. 0,075 dividido 0,03. Então 0,075 dividido por 0,03 igual ao que? 2,5. Então N é igual a 2,5 que meses, ou 2 meses e 15 dias. E que é a resposta que a gente quer encontrar. Então se eu aplicar R$800 durante 2,5 meses, a taxa de juros simples de 3% ao mês, eu vou ter quanto? 860 daqui a 3 meses e vou ter juros de R$60. É isso, e com isso a gente resolve essa questão. Por fim, vamos resolver esse último exercício, isso aqui de juros simples. A quantia de R$ 1.500 aplicada a juros simples de 2% ao mês durante 2 anos. Olha aí, temos uma diferença aqui entre a unidade da taxa, que é em mês, e o período, que está em anos. Calcule o montante ao final de 2 anos. PV 1.500, valor presente, valor aplicado. N igual a 2 anos. 2 anos, cada ano tem 12 meses. Então 2 anos são 24 meses. Por que eu transformei para mês? Porque a taxa está em mês. Sempre eu vou alterar o número de períodos para ficar igual ao período da taxa. Taxa igual a 2% ao mês, 0,02. E quero encontrar o que? O montante ao final de 2 anos. Vamos encontrar os juros também. Então a gente sabe isso daqui. FV igual a PV 1 mais I vezes N. Então, FV igual a 1.500, que é o PV, 1 mais a taxa 0,02 vezes N, que é 24. 1.500 mais 0,02 vezes 24 vezes 24, 0,48. 1 mais 0,48, 1,48. 1.500 vezes 1,48 mais 1, 1,48 vezes 1.500. Quanto é que dá? 2.220. Então, eu aplicando 1.500 durante 24 meses a 2% ao mês simples, teremos 2.220 no final de 24 meses. E o valor dos juros será de juros é igual a FV menos PV. Juros é igual ao valor resgatado, que foi 2.220 menos 1.500, vai dar 720. E com isso a gente finaliza o exercício. Ok? Em seguida vamos estudar os descontos simples.